Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Paulo disse aos Colossenses: tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então essa ministração eu farei em nome do Senhor Jesus. Este ensino será feito em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. A minha oração de intercessão, Senhor, é que o Senhor mais uma vez revela a tua palavra. Dá, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, olhos iluminados. Era a oração que Paulo fez pelos Efésios e é a oração que eu faço por todos que vão me ouvir e me assistir agora pelo nosso site, através da nossa rádio MGA Online, através do ao vivo, que estamos ao vivo agora para toda a terra pelo YouTube e Facebook. Dê olhos iluminados e que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Para isso, haja revelação e entendimento espiritual da tua palavra, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e assim seja. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Hoje a palavra é forte, fortíssima. A pergunta é uma só: se estiver escrito, eu creio. E está escrito mesmo, tá? Por isso, Bíblia, papel e caneta. Já anotou o tema aí? Anota o tema aí, hein? A mentira de Himeneu e Fileto. Hoje eu vim desmascarar Himeneu e Fileto. Hoje eu vim mostrar para vocês a heresia que Himeneu e Fileto pregavam, ensinavam no tempo de Paulo. A mentira de Himeneu e Fileto. Alguém sabe qual que era a mentira de Himeneu e Fileto? Você sabe qual que era a mentira que eles pregavam? Sabe qual era a heresia que Himeneu e Fileto ensinavam? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2. Bíblia, papel e caneta. Teve uma irmã do Rio de Janeiro que ela me falou assim: apóstolo, hoje eu te sigo, eu te acompanho em suas ministrações, porque a primeira vez que eu te ouvi, você disse Bíblia, papel e caneta. Eu estava em várias igrejas que eu passei, ela disse, e nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém falou. Quando você disse Bíblia, papel e caneta, ela me disse, aí vem coisa boa. Ela correu, pegou a Bíblia, pegou um caderno, pegou uma caneta, nunca mais deixou de acompanhar. Então você que está me assistindo no YouTube, no Facebook, está aqui, ó. Bíblia, papel está aqui do lado, e a caneta para você anotar o texto, para verificar na sua Bíblia. Talvez se você não está com a Bíblia aí, talvez você está trabalhando numa guarita agora, está trabalhando em algum lugar, você não tem a Bíblia. Mas pega uma caneta e um papel, para você anotar. O primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo, abra na sua Bíblia, 14. A mentira de Himeneu e Fileto. Eu vim te mostrar, eu vim te falar. Você sabe qual que é a mentira deles? Você sabe qual que era a mentira que eles pregavam? Você sabe qual que era a mentira que eles anunciavam? Você sabe qual era a mentira que Himeneu e Fileto ensinavam? Você sabe qual que era? Vamos ver. 2 Timóteo 2, verso 14. O apóstolo Paulo enviou carta para Timóteo e disse assim, 2 Timóteo 2,14. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor. Primeiro, a primeira ordem do apostolado, que não tenham, 2 Timóteo 2,14, a primeira direção de Paulo, que não tenham contendas de palavras, ou seja, que não haja discussões, é o que ele diz para Tito, que não haja debates. Deus não é Deus de confusão. Paulo disse, eu ordeno-lhes
2 Timóteo 2,14, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam. Não adianta debater, irmão. Não adianta discutir. Exceto, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Você ficar debatendo, você ficar discutindo, você ficar gritando, falando alto e divergência, isso só vai atrapalhar os que estão chegando, os novos na fé. Vai subverter eles, vai contaminar, vai prejudicar a mente deles. Então Paulo disse, eu ordeno-lhes que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam. Não adianta, não adianta. Senão para a subversão dos ouvintes. Olha, Paulo, o que devemos fazer? A instrução de Paulo para Timóteo, que é para todos nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita falatórios inúteis. De novo, Paulo dando a instrução. No verso 14, ele disse que não haja, que não tenham contendas de palavras, discussões, debates. 16, evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. Evita falatórios inúteis, conversa tola que não vai dar em nada, debates, discussões, evita essas coisas. Coloque o seu dedo em 2 Timóteo 2,17, começando agora a minha ministração, que tem por tema a mentira de Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 2,17. E a palavra desses diz respeito a pessoas, mais que uma, no plural, desses. Vamos saber de quem Paulo está falando. 2 Timóteo 2,17. A palavra desses corrói como câncer. O que eles falam corrói como câncer. Entre os quais estão. Alguém poderia dizer assim, apóstolo, às vezes você cita nome de igreja, você cita nome de pastor, você já citou o nome do Valdemiro, do Silas Malafaia, do Estevão Hernandes, você já citou o nome de A, de B, de C, da Assembleia de Deus, da Batista, da Quadrangular, você cita nomes, isso é antiético. Fala isso para Paulo, fala isso para Jesus, que citou o nome de Nicodemos, fala isso para Jesus, fala isso para Paulo, fala isso para os profetas da Bíblia, fala para Eliseu, que citou o nome de Gease. Fala isso para quem é correto diante de Deus. Você vai ver que ele não vê como falta de ética, ele vê como transparência. Transparência, uma coisa limpa. É preciso ser transparente. O povo de Deus precisa saber a diferença entre o santo e o profano. O povo de Deus, os filhos de Deus em geral na terra, eles têm que saber a diferença, Malaquias 3,18, entre o ímpio e o justo. Eles têm que saber a diferença. Eles têm que saber quem é o ímpio e quem é o justo. Eles têm que saber a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E se for preciso citar nomes, que sejam citados nomes, como Paulo citou, como Jesus citou, como Eliseu, Elias e todos na Bíblia citaram. Como Moisés citou o nome de Coré. Então não vem com essa conversa que é falta de ética, citar nomes, que isso é farisaísmo. Isso é uma humildade fingida, como Paulo diz. Você quer ser humilde, mas na verdade você está sendo falso. Você está sendo hipócrita. Você não está sendo humilde, você está sendo hipócrita. É preciso. Isso aí é igual a mídia, quando pega um ladrão, um estuprador, eles pegam e ficam tampando, permitindo tampar. Não tem que mostrar a cara do ladrão. Como que eu vou saber quem que é o ladrão? Mas você sabe como que é a política, né? Então, o cara mata, ele rouba, ele estupra e ainda tem o direito de escolher. Não pode mostrar a imagem dele. Tem que mostrar,
para que eu saiba quem é o ladrão, para que a população saiba quem é o estuprador, para que a população... Por que passa na televisão? Então não passasse. Passa na televisão o estuprador, mas ele esconde o rosto, não pode mostrar. Então por que está mostrando? Tem que mostrar, tem que falar. A verdade tem que ser dita. Amém? A verdade tem que ser dita. Do jeito que é preciso mostrar a verdade, que também mostre a mentira. Do jeito que mostra o verdadeiro, que seja mostrado o falso. Amém? Então, segundo Timóteo 2,17, Paulo diz, a palavra desses, sujeito oculto, eu já sei que está no plural, é mais que um, não falou desse, falou desses. Vamos ver se Paulo fala de quem que ele está falando, ou a quem ele está se referindo. A Bíblia é clara, e Paulo foi claro, o Espírito Santo em Paulo foi claro. Segundo Timóteo 2,17, cuidado porque a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão, sublinhe aí na sua Bíblia, Himeneu e Fileto. Paulo foi antiético? Paulo foi antiético por citar nomes para toda a terra saber de quem a palavra deles corroía como câncer? Paulo foi antiético ao citar nomes? Claro que não. Paulo foi verdadeiro. Não seja hipócrita. Ah, mas você cita o nome das igrejas, você fala o nome daquele pastor. Não seja hipócrita. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver uma diferença entre Moisés e Coré. Tem que haver uma diferença entre Paulo e Himeneu e Fileto. Tem que haver uma diferença entre Pedro, Tiago e João e Judas. Tem que haver uma diferença. Todo mundo tem que saber quem é Judas, como todo mundo tem que saber quem era Tiago, quem era João, quem era Pedro. Todo mundo tem que saber quem é Paulo, homem verdadeiro, justo, temente a Deus, como todo mundo tem que saber quem é Himeneu e Fileto. Amém? Posso ouvir um amém? Isso é o quê? Imparcialidade. Todo profeta, é bom você escrever isso, hein? Tem caneta aí? Todo profeta é imparcial nas suas pregações, nos seus ensinos, na sua mensagem profética. Um profeta, um homem de Deus, seja mulher, seja homem, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser denominacional. Você não pode ser mais batista do que cristão. Você não pode ser mais assembleiano do que cristão. Você não pode ser mais metodista do que cristão. Você não pode ser mais ministério graça apostolado do que cristão. Você tem que ser imparcial. Vou falar de novo. A pregação de um homem de Deus é conhecida pela sua imparcialidade. Quando o pregador ele é denominacional, ele é parcial. E um pregador, um homem de Deus, homem ou mulher, tem que ser imparcial, senão ele não consegue trazer a mensagem de Deus. Estão entendendo? E Paulo foi imparcial, e Jesus era imparcial. Jesus falava assim, olha, eu vos amo, e eu vos chamo de amigos, mas para o outro, hipócritas fariseus. Está percebendo a diferença? Para com Pedro, Tiago e João, Jesus era de uma forma. Para com os hipócritas, Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, dois tipos de pessoas, duas palavras diferentes, sem parcialidade. Está entendendo? Isso se chama justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Isso é justiça, quando você é imparcial. Quando o que é certo, o que é errado. Sim, sim, não, não. Isso é ser imparcial. E Paulo foi imparcial. E eu sou imparcial. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Pode chegar o homem mais milionário, o Elon Musk aqui. Pode chegar o homem mais milionário da face da terra. Ele vai ouvir a graça e o apostolado. E se ele tiver errado, segundo a palavra, você está errado. Porque está escrito assim. Então, sem parcialidade. Amém? Segundo Timóteo 2,17, a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto.
Coloca o seu dedo no verso 18 e sublinha aí, ó. Quem era ou quem foi Himeneu e Fileto? Segundo Timóteo 2,18. Eles se desviaram da verdade. Paulo pôs a boca no trombone. Eu creio que Paulo tinha um limite. Como todo ser humano tem um limite. Como foi em 1 Coríntios 5, né? Teve uma pessoa lá na igreja de Corinto que adulterou com a mulher do pai dele. E Paulo disse, ó, geralmente se ouve que há entre vós. O que isso quer dizer? Que o negócio já vinha acontecendo. 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve, estão falando por aí que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem entre os gentios há quem faça isso, que abuse da mulher do seu pai. Então o negócio já vinha acontecendo. E eu penso que Paulo foi tolerando, foi suportando, até que ele teve que tomar uma posição. A mesma coisa aqui também Paulo, referente a Himeneu e Fileto. Para que ele chegasse e dissesse, Timóteo 2,18, estes se desviaram da verdade. Olha lá, ó, 2 Timóteo 2,18, circula aí, ó, estes, marca aí. Você tem que saber quem foi Himeneu e Fileto. Porque a verdade é paralela. Eclesiastes 1, o que foi, isto é o que há de ser. Nada de novo debaixo do céu. A história se repete. Então, se houve Himeneu e Fileto, pode ter certeza que hoje há também. Se houve Judas no tempo de Jesus, pode ter certeza que hoje há também Judas. Se houve homens tementes a Deus no tempo da Bíblia, pode ter certeza que hoje também há homens tementes a Deus. Se houve Himeneu e Fileto no tempo de Paulo, pode ter certeza que hoje também há Himeneu e Fileto, talvez com outro nome, morando em outro lugar, mas com as mesmas ou com o mesmo perfil. Ou seja, 17, que tenha palavras que corrói como câncer. 18, e que se desviou, ou no plural, que se desviaram da verdade, e eu conheço muitos que se desviaram da verdade. 2 Timóteo 2,17, a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Deixa sublinhado na sua Bíblia. O tema de hoje, a mentira de Himeneu e Fileto. Esse é o assunto. E eu vou te falar qual que é a mentira. Vou te mostrar qual foi a mentira de Himeneu e Fileto, que eles anunciavam uma mentira. E como que eu sei que é mentira? Por causa do verso 18, Paulo disse, eles se desviaram da verdade. Qual foi a mentira de Himeneu e Fileto? Qual foi? 18, dizendo que a ressurreição já é passada. Quer dizer, eles falavam que a ressurreição já tinha acontecido. Isso é uma mentira. O que eles falavam, dizendo para a população que a ressurreição já tinha acontecido, tanto é mentira que Paulo diz que a palavra, ou seja, o que eles falavam, corroía como um câncer. E como que eu sei que o que ele pregava era mentira? O verso 18, eles se desviaram da verdade. Se desviaram da verdade, anunciavam o quê? Mentira. Qual mentira? Que a ressurreição já tinha acontecido. Isso é uma mentira. Jesus não voltou ainda. Quem te falou isso aí? Himeneu e Fileto? Quem te falou que Jesus voltou no ano 70? Himeneu e Fileto que te falou que a ressurreição já aconteceu? Essa mentira é velha, hein? Essa mentira é velha. Há mais de 2000 anos, o Himeneu e Fileto já falava isso. Você está achando que é novo? Você está achando que é alguma revelação nova, que o homem agora... Isso já é velho, hein? Há mais de 2000 anos atrás, Himeneu e Fileto se desviaram da verdade. O que eles anunciavam, a palavra deles corroía como um câncer, corrói. Qual que era a mentira deles? 2 Timóteo 2,18, dizendo que a ressurreição é já passada. E qual a consequência de quem crê ou de quem ouve mentiras? 18. Himeneu e Fileto perverteram a fé que tinha alguns. Acabou com a vida da pessoa.
Estragou, detonou a mente da pessoa. Teve um irmão aí que ficou ouvindo Himeneu e Fileto, depois ele falou assim, eu já não estava mais nem crendo em Deus. Perverteu a fé. Os Himeneus de hoje e os Filetos de hoje estão pervertendo, estragando, contaminando a fé pura, verdadeira dos crentes. Como que eles fazem isso? Com palavras que corroem como um câncer, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Segundo Paulo, verso 18, esses se desviaram da verdade. É só você ler, ó. Segundo Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade, e a prova que se desviou da verdade, dizendo, 18, que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. O que Himeneu e Fileto fizeram? Diga, se desviaram da verdade. Quem que se desviou da verdade? Diga, Himeneu e Fileto. Mas a história se repete. Eclesiastes 1. O que foi, isso é o que há de ser, vírgula. Não há nada de novo debaixo do céu. Salomão diz. A história se repete. De novo eu te digo, se houve Himeneu e Fileto há 2000 anos atrás, há hoje. Porque a história se repete. Já é velho essa mentira de dizer que Jesus já voltou. Isso já é velho, isso não é novo, tá? Isso já é velho. O Himeneu e Fileto, muito antes de você nascer e de você ouvir os Himeneus de hoje, o Himeneu e Fileto da Bíblia já falavam isso aí. Por que eles falavam? Verso 18, porque eles se desviaram da verdade. O que é se desviar da verdade? Estava conversando com o Espírito Santo hoje à tarde, e eu falei, Senhor, o Himeneu e Fileto, Paulo disse, desviar da verdade. E eu falei, Senhor, o que é se desviar da verdade? O Espírito Santo me respondeu. Abre aí, ó. Volta algumas páginas. 1 Timóteo, uma página só, capítulo 6. Olha lá. 1 Timóteo 6. O que é se desviar da verdade? 1 Timóteo 6, verso 20. O mesmo Paulo falando com o mesmo Timóteo. Eu não estava lendo 2 Timóteo 2, 17, 18? Agora é 1 Timóteo 6, verso 20. Ó Timóteo, o Paulo continuando falando com Timóteo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. O mesmo Paulo falando de novo as mesmas coisas. Evitando conversas vãs e profanas. Parece que Paulo está falando de alguém, né? Timóteo 6, 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando conversas vãs e profanas e as oposições, os caras que são do contra. Tem gente que é do contra. Oposição. 1 Timóteo 6,20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando a conversa vã, profanas e oposições. Cadê a caneta? Da falsamente chamada ciência, ou seja, do falso conhecimento. A pessoa adquire um conhecimento, segundo Timóteo 2,18, se desviou da verdade. Se adquire um conhecimento desviado da verdade, tal conhecimento é o quê? Mentira! Vou falar de novo. 1 Timóteo 6,20. Ô Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Que depósito que é esse? Romanos 1,5. A graça e o apostolado. Não tem outro depósito. 1 Timóteo 6,20. Timóteo, guarda o depósito que eu te confiei. O que Paulo confiou a Timóteo? Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Esse é o depósito. Então guarda, Timóteo. Fica firme debaixo da graça e do apostolado. Verso 20, Timóteo 6,20. Que te foi confiado. Timóteo, evita as conversas vãs. Então já tinha conversas vãs. Estava rolando umas conversas vãs fora do apostolado. Segundo Timóteo 2,18. De pessoas que tinham se desviado da verdade. Só quem está entendendo. Já estava rolando umas conversas. O Paulo sabendo, como pastor e apóstolo, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado,
evitando conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, nossa, agora vai bater certinho, vai encaixar assim, ó. Quer ver encaixar? 1 Timóteo 6,21. A qual, professando alguns, se desviaram da fé. Professando alguns, se desviaram da fé. De quem que ele está falando? 2 Timóteo 2, versículo 18. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e perverteram a fé que tinha alguns. Está igualzinho 1 Timóteo 6, 20 e 21. Então Paulo está falando de quem? De Himeneu e Fileto. Dá um sinal quem está entendendo. Paulo está falando de Himeneu e Fileto. Paulo está falando de Himeneu e Fileto. O que fez Himeneu e Fileto? O que eles fizeram, hein? O mesmo Paulo. 1 Timóteo capítulo 1. Olha aqui, ó. Olha aqui. O negócio é sério, irmão. O assunto hoje, a mentira de Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 2. Ô Timóteo, olha, procura apresentar-te como obreiro aprovado, porque tem palavra de alguns aí que corrói como câncer, e entre eles estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que já aconteceu a ressurreição, que Jesus já voltou. Eles estão pervertendo a fé de alguns. Ó, vai para 1 Timóteo 1. Estou aguardando você abrir. Caneta, hein? 1 Timóteo 1, 18. Você tem que anotar. 1 Timóteo 1, 18. É o Paulo falando com Timóteo. Você está percebendo que eu estou no contexto? 1 Timóteo, 2 Timóteo, é o mesmo Timóteo, é o mesmo Paulo. 1 Timóteo 1, 18. O Paulo falando para Timóteo: esta instrução te dou, meu filho Timóteo. Está claro o Paulo falando com Timóteo? Timóteo 1, 18. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, e tem gente que não quer profecia em graça, hein? É duro não conhecer a Bíblia, né, abençoado? Não, em graça não existe mais profecia. Não, em graça não tem dons. Não, em graça não existe apóstolo. Não, é duro não conhecer a palavra de Deus, né? Lamentável, né? 1 Timóteo 1,18. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Coloca o dedo no verso 19. Timóteo 1,19. Combatendo, conservando a fé, a boa consciência, a qual... Cadê a caneta? Circule. Alguns. Olha Paulo falando de alguns aí, hein? Eu não sei de quem que ele está falando. 1 Timóteo 1, 19, eu não sei de quem que Paulo está falando, mas depois do 19 tem o verso 20. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui, né? 1 Timóteo 1, 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Em 2 Timóteo 2,18 ele disse: desviaram da verdade. Agora em 1 Timóteo 1,19 ele fala que naufragou na fé. Coloca o seu dedo no verso 20. 1 Timóteo 1,20. Entre esses, não, eu não acredito, eles estão aqui de novo. Ah, agora entrou mais um. Ah, em 2 Timóteo 2, 17, 18, Himeneu e Fileto. Aqui, então apareceu mais um nome. 1 Timóteo 1,20. Entre esses encontram-se quem? Quem? Himeneu, olha ele aqui, ó. Que se desviou da verdade. Que naufragou na fé. Dá um sinal quem está entendendo. Mas por que ele naufragou na fé? Porque ele se desviou da verdade. Dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Dá um sinal quem está entendendo. Por isso que Paulo diz para Timóteo: ô Timóteo, não segue eles não, hein? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Lembra da instrução de Paulo para Timóteo? Querendo dizer, não segue o caminho de Himeneu e Fileto não, hein? Eles se desviaram da verdade. Olha o 1 Timóteo 1,20. 1 Timóteo 1,20. Entre esses encontram-se Himeneu. Vai sublinhando aí, ó. Himeneu e Alexandre,
que é a autoridade de apóstolo, entre os quais encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Igualzinho o irmão de 1 Coríntios 5, que Paulo entregou a Satanás também. Por que Paulo entregou Himeneu, Fileto e Alexandre a Satanás? Por quê? 1 Timóteo 1:21, para que aprendam a não blasfemar. Por que Paulo entregou Himeneu, Alexandre, Fileto e Satanás? Por quê? 1 Timóteo 1:21, por quê? Para que aprendam. Então quer dizer que anunciar que Jesus voltou é uma blasfêmia. Falei, Marcos Gomes. Falei. Ninguém fala, eu falo. Quer que eu fale de novo? Você não está entendendo? 1 Timóteo 1:21. Desculpa, 1 Timóteo 1:20. 1 Timóteo 1:20. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Por que Paulo entregou eles a Satanás? Vai para 2 Timóteo 2. Olha lá, 2 Timóteo 2, versículo 17. Porque a palavra deles corrói como câncer. 17. Himeneu, Fileto e lá o Alexandre também. 18. Eles se desviaram da verdade, dizendo o quê? Que a ressurreição já tinha acontecido, que Jesus já tinha voltado, e que já aconteceu a ressurreição, e não vai ter arrebatamento, coisa nenhuma, e blá, 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 blá. Paulo falou, não acredito. Ô Timóteo, cuidado com esses aí, hein? A palavra deles corrói como um câncer, hein? Irmão, você que tem ouvido aí Himeneu e Fileto, talvez você já não está crendo mais nem em Deus, né? Já não está congregando mais em lugar nenhum, já não está mais orando, né? Porque Jesus já voltou, né? Não é? Você está ouvindo Himeneu e Fileto, né? É mesmo, pastor. Já não estou mais orando, já não estou mais louvando a Deus, já não congrego em lugar nenhum. Eu fico só ouvindo Himeneu e Fileto lá do Rio de Janeiro. O Himeneu e Fileto falou que Jesus já voltou. E eu estou fazendo o que aqui? Já que ele voltou. Não congrega, não lê a Bíblia, não ora, não louva, não semeia, não faz mais nada. Perverteu a fé. Isso é o que o Himeneu e Fileto faz. Você ficar dando ouvido a eles. Quem está entendendo? Começaram a interpretar Mateus 24, né? O Himeneu e o Fileto começou a interpretar Mateus 24. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Paulo escreveu 14 cartas, de Romanos a Hebreus. 10 cartas para as igrejas e 4 cartas ministeriais. 1º, 2º Timóteo, Tito e Filemão. Então dá 14. 10 cartas para a igreja, de Romanos a Hebreus, 4 cartas ministeriais dá 14. Paulo escreveu 14 cartas. Presta atenção no que eu vou te falar. Pegou a caneta? Estou esperando você pegar a caneta. Paulo escreveu 14 cartas. A interpretação da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a interpretação da Bíblia, está nas 14 cartas de Paulo, que ele mesmo chama de apostolado. E o que diz Romanos 1:5? Recebemos a graça, que é a graça de Deus, que é Jesus ter morrido por nós sem merecer, essa é a graça. Recebemos a graça e o apostolado. O que é o apostolado? É a interpretação, é o entendimento, é a revelação que Deus deu a Paulo anunciar para a igreja. Isso se chama apostolado, que se encontra de Romanos a Hebreus, que dá 14 cartas. Nessas 14 cartas, nesse apostolado, nenhuma vez Paulo disse ou deu a entender que a ressurreição já tinha acontecido. Quem falava isso era Himeneu e Fileto, que não recebeu revelação nenhuma e que se desviou da verdade. 2 Timóteo 2,18. Essa era a mentira do Himeneu e Fileto daquele tempo.
E essa é a mentira dos Himeneus e Filetos desse nosso tempo. Falei. 2 Timóteo 2,18. Eles se desviaram da verdade. Confere na sua Bíblia. 2 Timóteo 2,18. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Já é passada. E eles perverteram, estragaram, abominaram, perverteram a fé das pessoas, que é o que eles estão fazendo. Esses do Rio de Janeiro aí estão fazendo isso. Pervertendo a fé. As pessoas já não creem mais em Deus, porque Jesus voltou, já não creem mais em Deus. Jesus voltou, o pai que morreu não ressuscitou. A mãe que morreu não ressuscitou. E Paulo disse que ia ressuscitar. Jesus voltou e ninguém foi arrebatado. A conversa do Himeneu é que já aconteceu. Segundo o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, isso é se desviar da verdade. 2 Timóteo 2,18. Segundo o apóstolo Paulo, volta lá, vou ler de novo. 1 Timóteo 6, verso 21. 1 Timóteo 6, 21. Segundo Paulo, isso é se desviar da fé. Quem está entendendo? O assunto hoje, a mentira de Himeneu e Fileto. O que eles falavam? Olha onde eu vou entrar agora. Coloque o seu dedo em 2 Timóteo 2,18. Olha onde eu vou entrar. Nós vamos agora confrontar tanto o Himeneu da Bíblia, de 2000 anos atrás, como os Himeneus de agora, de hoje. Vamos confrontar. Simples. Se estiver escrito, eu creio. Tem que estar escrito. Vamos confrontar. Coloca o seu dedo abençoado em 2 Timóteo 2, olha lá, verso 18. Nós vamos confrontar o Himeneu e Fileto. Tanto os da Bíblia como os de hoje. Ao dedo indicador, 2 Timóteo 2,18. Olha lá. Estes, 17. Estes quem? Himeneu e Fileto. Está claro ou não está claro? 18. Estes se desviaram da verdade. Ô Paulo, como que você sabe que eles se desviaram da verdade? Por que você fala que eles desviaram da verdade? Não, porque eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Para a ressurreição acontecer, Jesus tinha que ter voltado. Certo, abençoados? Para a ressurreição acontecer. 18. Eles diziam que a ressurreição tinha acontecido e perverteram a fé que tinha alguns. Vamos confrontar o Himeneu e Fileto. Deixa aberto o 2 Timóteo 2 e abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, algumas páginas atrás. Nós vamos só confrontar. O Himeneu e Fileto não veio hoje? Ah, ele está me ouvindo por aí, né? Está me ouvindo, né, Himeneu? Está me ouvindo, né, Fileto? Então vamos ver. Vamos confrontar 2 Timóteo 2,18 com 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Só vou ler. Deixa aberto o 2 Timóteo 2, verso 18, que o Himeneu e Fileto falava. Eles falavam que a ressurreição já tinha acontecido. Não é isso que eles falavam? Não é isso? Se a ressurreição aconteceu, Jesus voltou. Não é isso que eles falavam? Vamos confrontar com o ensino de Paulo, que é o apostolado. 1 Tessalonicenses 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, dos que, plural, dos que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os ímpios não têm esperança. O filho da perdição não tem esperança. 14. 1 Tessalonicenses 4,14. Paulo falando, hein? Não sou eu. É Paulo falando. Vamos confrontar. Porque o Himeneu e Fileto falava que a ressurreição já tinha acontecido. Não é isso? E o que Paulo pregava? Tessalonicenses 4,14. Cremos, circula aí. Cremos quem? Quem está falando? Paulo. Paulo e os que estavam debaixo do seu apostolado. Timóteo, Tito, Filemão, a igreja de Roma, de Colosso, de Filipos, de Tessalônica,
cremos. Tessalonicenses 4,14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Quem crê que ele morreu e surgiu? Não é o que está escrito em Coríntios, em João? Não está escrito que ele morreu e ressurgiu? 14. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus... Cadê a caneta? Cadê a caneta? Verbo no futuro. Deus os tornará a trazer com ele. Tessalonicenses 4,14. Cremos que, Paulo falando, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, sublinha, Deus os tornará a trazer com ele. Quando eu leio a frase, Deus os tornará a trazer com ele, me aparece uma pergunta. Alguém sabe qual é a pergunta? Quando? Se Paulo tivesse aqui, Paulo ia falar, cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Eu ia falar, eu creio, Paulo. Jesus morreu e ressurgiu, é verdade. Aí Paulo diz, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, meu amigo que morreu ontem, os que morreram em Jesus, olha lá, Deus os tornará a trazer com ele. Eu ia falar para Paulo, ô Paulo, quando que Deus os tornará a trazer com ele? Porque você falou aqui, Paulo, Tessalonicenses 4,14, ô Paulo, se Paulo estivesse aqui, você disse que Deus quem? Os que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Eu ia falar assim, ô Paulo, quando que Deus os tornará a trazer com ele? Aí Paulo vai responder, verso 15, olha o que Paulo responde, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, circule aí, ó, nós, os que, agora você vai entender a revelação, agora você vai, ó, coloca o dedo no verso 15, o que está escrito? Nós os que estamos, ou nós os que ficarmos? O que está escrito aí? Estamos ou ficarmos? Ficarmos. Ficarmos. Não é os que estamos. Está claro? Porque qual a diferença de estamos para ficarmos? Estamos eram os que estavam ali naquele momento. Paulo, Timóteo, Tito, Filemão, e João, Tiago, Pedro, os que estavam ali. A igreja de Tessalônica. Estamos, eles, os que estavam ali. E ficarmos, os que este verbo, os que verem. Se verem o quê? Vivos. Não é os que estamos vivos. Então Paulo não estava falando somente deles. Porque ele não falou estamos. Ele falou ficarmos. É a mesma coisa que estivermos. Isso é futuro. Se ele falasse estamos, eu não estaria incluído. Seria Paulo, Timóteo, Filemão, Tito, os que estavam, eles. Se ele falasse estamos. Mas ele falou os que estivermos, os que ficarmos. Nisso deu tempo de eu nascer. E eu estou, o quê? Vivo. Então eu estou incluído no verso 15. Se eu não morrer. Se eu ficar vivo. Por isso ele falou ficarmos. Ficarmos, plural. Singular, ficar. Se eu ficar vivo para a vinda, se eu ficar vivo. Se eu ficar vivo. Os que ficarem vivos. Olha lá, ó, 15. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos, circule aí, ó. Os que ficarmos, não é os que estamos. Os que ficarmos vivos, vivos para quê? Para a vinda. Que o Himeneu e Fileto falavam que já tinha acontecido. Vai vendo os caras, hein? Você está entendendo? Está percebendo Paulo pregando uma coisa e eles pregando outra? Quem está percebendo? Você está percebendo Paulo trazendo o apostolado e eles interpretando Mateus 24. O Himeneu e Fileto, como os de hoje. Se alguém tinha que interpretar Mateus 24, esse alguém era o apóstolo Paulo. E se ele tivesse nas suas 14 cartas colocado a interpretação de Mateus 24, estava aqui na Bíblia.
Aliás, ele interpretou Mateus 24. Está aqui, em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. É a interpretação de Paulo de Mateus 24. E nessa interpretação, Paulo não disse que Jesus já veio. Ele não disse que a vinda já aconteceu. Ele não disse que a ressurreição já é passada, como Himeneu e Fileto falavam. Pelo contrário, o que Paulo diz? 15, Tessalonicenses 4,15. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Quando, Paulo? 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo? Que os que ficarem vivos não será primeiro que os que morreram. Primeiro os que morreram, depois os que estiverem vivos. Como assim, Paulo? Aí ele explica, 16, Tessalonicenses 4, 16. Paulo explica, pois o mesmo Senhor desceu do céu. Desceu? Então o Himeneu e Fileto estavam errados. Porque Paulo disse descer, descerá. E o que o Himeneu e Fileto falava? Que já tinha descido. Porque falava que a ressurreição já tinha acontecido. É ou não é verdade? Essa é a mentira do Himeneu e Fileto. Daquele tempo e os de hoje é a mesma. A mentira é a mesma. Mudou o nome deles, mas a mentira é a mesma. Eles falam que Jesus já voltou. Isso é mentira. Segundo os ensinos de Paulo. Porque o verbo está no futuro. Qualquer Bíblia que você pegar, o verbo está no futuro. Não existe Bíblia que o verbo está no passado. E é óbvio porque que o verbo está no passado. Não está no passado. Não está no passado porque ainda não aconteceu. Por isso que o verbo não está no passado. Senão está... Alô, por que a Bíblia fala que Jesus nasceu passado? Porque já aconteceu. Por que a Bíblia fala aqui, ó? Olha lá, versículo 14. Ó. Por que a Bíblia fala que Jesus morreu? Porque aconteceu. 14. Por que a Bíblia fala que Jesus ressurgiu? Ele não ressurge, nem ressurgirá. 14, ó, ressurgiu. Olha lá, ó, morreu. Não fala morre, não fala morrerá, fala morreu. Por que fala morreu? Porque aconteceu. Por que fala ressurgiu? Porque aconteceu. Por que fala nasceu? Porque aconteceu. E por que não fala voltou? Só fala voltará. Por quê? Por que nenhum lugar da Bíblia fala voltou? Hein? Himeneu e Fileto. Por quê? Não atentou para isso, né? A Bíblia não contém erros. Porque foi inspirada por homens santos da parte de Deus. Falaram movidos pelo Espírito Santo. E tem lógica, e é racional. Tessalonicenses 4,14. Jesus morreu e ressurgiu. Passado. Por quê? Porque aconteceu. Ele morreu e ele ressurgiu. E por que a Bíblia não fala voltou? Por quê? Porque ainda não aconteceu? Ou a Bíblia que está errada? Será que a palavra de Deus está errada? E o Himeneu e Fileto que está certo? Sério mesmo? Você vai deixar de crer na palavra de Deus para crer em Himeneu e Fileto? Sério? E o Espírito Santo, hein? 16. 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo falando, veja na sua Bíblia. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo. Descerá do céu. Segundo, com grande brado. Terceiro, a voz do arcanjo. Quarto, ao som da trombeta de Deus. Quinto sinal, e os que morreram, verbo no passado, os que morreram em Cristo, agora o verbo está no futuro, ressurgirão primeiro. Você acha que a Bíblia erra, irmão? Olha para mim, sério mesmo, você está achando que a Bíblia que está errada? E o Himeneu e Fileto que está certo? Você não está vendo que o Himeneu e Fileto não tem revelação nenhuma? E interpretaram errado. Porque Paulo não falou isso. Pelo contrário, Paulo advertiu Timóteo de Himeneu e Fileto, dizendo que a palavra deles corroía como câncer, porque eles se desviaram da verdade. Eles saíram do apostolado. Esses do Rio de Janeiro saíram do apostolado. Você sabia disso? Que eles saíram do apostolado?
É só você pegar o apostolado e ver se Paulo fala que Jesus já voltou. Veja o apostolado de Romanos a Hebreus, vê se ele já voltou. Está escrito, Jesus voltou. Me mostra que Jesus voltou. Tem que estar escrito. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é como você vê. Tem que estar escrito. Não está escrito que Jesus nasceu? Não está escrito que Jesus morreu? Não está escrito que Jesus ressuscitou? E por que não está escrito que ele voltou? Só isso que não está escrito? Quem está entendendo? O golpe está aí, do Himeneu e do Fileto. Cai quem quer. Vou falar de novo. Está escrito, Jesus nasceu. Verbo no passado. Por quê? Porque ele nasceu mesmo. É verdade, já aconteceu isso aí. Está escrito que Jesus morreu. É verdade, ele morreu mesmo. Então já aconteceu. Está escrito que Jesus ressuscitou. É verdade mesmo, ao terceiro dia. Aconteceu. Ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. Mas em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus voltou. Qualquer um na terra que falar isso é falso, é mentira. Por quê? Porque é uma interpretação bíblica pessoal e individual sua. Não da Bíblia, não dos profetas, não dos apóstolos. Isso é uma interpretação pessoal e individual sua. Porque se fosse uma revelação, estaria registrado. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltou. A Bíblia não diz em nenhum lugar Jesus voltou. Pelo contrário, Tessalonicenses 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu. Não era para estar escrito desceu do céu? É ou não é verdade? Não era para estar escrito que já desceu do céu? O Himeneu e Fileto mentem com força, né? Mentem com força, né? Como é que eles podem anunciar que a ressurreição já aconteceu se está dizendo que ele descerá? Não era para estar escrito desceu? Parece que o Himeneu e Fileto não sabem nem ler. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? 16. 1 Tessalonicenses 4,16. Não adianta interpretar, Himeneu. Ô Fileto, não adianta interpretar. É o que está escrito. É o que está escrito. Não adianta. Você não está percebendo que eu só estou lendo e explicando o que está escrito. Eu não posso interpretar. Eu não posso mudar. Verso 16. O mesmo Senhor descerá. Se eu falar que já desceu, eu estou mudando o que está escrito. É ou não é verdade? Dá um sinal quem está entendendo. Eu não posso mudar, nem eu nem ninguém. Só os que se desviam da verdade. Que é o caso de Himeneu e Fileto. Quem está entendendo? Coloque o seu dedo em Tessalonicenses 4,16. Coloque o seu dedo em Tessalonicenses 4,16. Ó. O mesmo. Marca com a sua. Cadê a caneta? Minha caneta até sumiu. Cadê a caneta? Está aqui. Marca aí, ó. Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor, marca aí, ó. Descerá. Descerá, Himeneu. Descerá, Fileto. Para de falar que já desceu, que é mentira. Senão estaria escrito que desceu. Está escrito descerá. Você não pode mudar a Bíblia, Himeneu. Ei, Fileto, você não pode mudar o que está escrito. Quem está entendendo? Para de mentir para o povo de Deus. O tema hoje, a mentira de Himeneu e Fileto. 2 Timóteo 2,18, dizendo por aí que a ressurreição já aconteceu. Isso é mentira. Alguém está mentindo. Ou o apóstolo Paulo está mentindo, ou vocês estão mentindo. Alguém está mentindo. Ou o Himeneu e Fileto estão mentindo e Paulo fala a verdade, ou Paulo está mentindo e Himeneu e Fileto estão certos. Mas Paulo disse que eles se desviaram da verdade. É ou não é verdade? Para terminar, 1 Tessalonicenses 4,16. Só vou ler. Você confere aí se está escrito. Porque eu não vou mudar. Se eles mudam, eu não posso mudar. Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor, o primeiro sinal, descerá do céu. Segundo sinal, com um grande brado. O terceiro sinal, a voz do arcanjo. O quarto sinal, ao som da trombeta de Deus. O quinto sinal, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. O sexto sinal, depois nós, os que ficarmos, não é os que estamos. Isso muda tudo, Himeneu. Tem caneta aí?
1 Tessalonicenses 4, verso 17, circula ficarmos. Por que ele disse ficarmos e não disse estamos? Porque estamos é agora, é já, é presente. Por que ele falou ficarmos? Primeiro porque Jesus ainda não tinha voltado. Por isso ele disse ficarmos. Porque podia demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, 2000 anos. E qual o problema de durar 2000 anos? Qual que é o problema? Tem algum problema, irmãos? Não ouvi, tem algum problema? Daqui a pouco eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus. Qual o problema? Se é um dia, se é uma semana, por que Paulo disse ficarmos? Ele se incluiu. Olha lá, ó, Tessalonicenses 4,17. Nós os que ficarmos. Ficar o quê? Vivo. Por que ele disse ficarmos? Porque enquanto Jesus não vem, o que acontece com o ser humano? Ele vai morrendo, irmão. Então é para quem ficar vivo. Não é para quem está vivo, é para quem ficar, porque podia ser amanhã, podia ser semana que vem, podia ser daqui 10 anos, Paulo falando, podia ser daqui 50 anos, os que ficarem vivos, 17, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quem vai ser arrebatado? Os que ficarem vivos para a vinda serão arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressurgiram em Cristo. 17. Serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. O Himeneu muda tudo. Eles falam que nuvem não é nuvem, eles falam que ares não é ares, eles mudam tudo. Eles vão mudando tudo. Interessante que quando a pessoa se desvia da verdade, eu vou falar de novo. Quando a pessoa se desvia da verdade, não é ele que entra na palavra de Deus. Não, ele vai adaptando a Bíblia ao modo que ele crê. Já falam que demônio na Bíblia não é demônio. E por aí vai. Tem um aí que fala que o diabo nunca existiu. Eles estão falando um monte de besteira. Por quê? Porque ele vai mudando ao jeito que ele crê. Ele vai mudando ao jeito que ele pensa que é, ou que deve ser. Então eles vão mudando. Quem está entendendo? Não, aqui ares não é ares, nuvens não é nuvens, arrebatados. Eles vão mudando para sustentar uma mentira. Quem está entendendo? Por isso que vão mudando o que está escrito. Olha lá, ó, coloca o dedo aqui, ó. Versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu. Se tivesse escrito desceu do céu, aí eu ia crer, claro, porque eu sou crente. Está escrito, eu creio. Só que, desculpa aí, Himeneu e Fileto, está escrito descerá. E não desceu. Amém? E isso aqui não vai mudar. Porque não vão fazer outra Bíblia. Você acha que vão fazer outra Bíblia só por causa do Himeneu e Fileto? Que eles falam que já desceu? Eles não vão fazer outra Bíblia só por causa de dois. Então o que Paulo disse? Eles se desviaram da verdade. Está claro ou não está claro? Vamos voltar para o Timóteo. Volta lá. Vamos voltar para o Timóteo. Vai lá. Ó. 2 Timóteo 2. O assunto hoje. A mentira de Himeneu e Fileto e Alexandre, que Paulo até os entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, dizer que Jesus já voltou é uma blasfêmia, uma mentira. Está claro ou não está claro? Primeiro que, se de fato Jesus tivesse voltado, estaria claramente escrito nas letras da Bíblia. Não é dando a entender, não é uma interpretação de uma revelação do além que você recebeu. Não, tem que estar escrito mesmo. Igual assim, ó, pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Igual quem agora está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17. Igual nenhuma condenação há para quem está em Cristo, Romanos 8,1. Igual o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, Hebreus 2,14. Tem que estar claro, tem que estar escrito. Não é interpretativo. Tem que estar escrito, porque se estiver escrito, o Espírito Santo testifica. Por isso está cheio de pessoas em confusão aí. Porque o Himeneu e Fileto
perverte a fé de muitas pessoas. O irmão disse, eu não estava mais nem crendo em Deus. Também não congrega, não ora, não lê a Bíblia, não louva, não semeia, não... Olha o que o Himeneu, olha o dano que Himeneu e Fileto faz na mente dos crentes. Na minha não faz porque eu creio na Bíblia, irmão. Eu tenho o Espírito Santo. Não é assim não, ô Himeneu, não é assim não. Você acha que eu vou crer em qualquer palavrinha do Himeneu e Fileto? Meu apóstolo é Paulo, o apóstolo dos gentios, não é Himeneu e Fileto. Está claro ou não está claro? Meu apóstolo é Paulo. Então, para que eu vá em outro assunto e terminar o raciocínio, 2 Timóteo 2, 17 e 18 para terminar. 2 Timóteo 2, 17 e 18. E a palavra desses corrói como câncer. Está claro para vocês aí? Que os Himeneus e Filetos de hoje, a palavra deles corrói como... Eles fazem piadinha, fazem brincadeirinha, tiram sarro. Eles são fogo. Os caras não são carnais, né? Como Paulo falava. São carnais. Se eu for falar o que Judas falou, sabe o que Judas disse? São sensuais e não têm o Espírito. 2 Timóteo 2,17. A palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada e, infelizmente, lamentavelmente, perverteram a fé de alguns. Vamos terminar com o que Pedro recebeu através do apostolado de Paulo. 2 Pedro 3. Vamos lá, para terminar a ministração. Com o apostolado que Pedro recebeu de Paulo. 2 Pedro, capítulo 3. Estou esperando você encontrar. O tema hoje, a mentira de Himeneu e Fileto, que chegou a ser uma blasfêmia. Se Paulo entregou eles a Satanás para que aprendam a não blasfemar, e o que eles falavam? Que Jesus já tinha voltado. Perverteram a fé de muita gente. E é o que estão fazendo hoje. Só que aqui no MGA, irmão, aqui não cola, tá? Aqui bate e volta. Bate e cai por terra. Nosso fundamento é Cristo. Nós estamos debaixo do apostolado e não abrimos mão. Nós estamos debaixo do apostolado de Paulo. De fato, nós não falamos que Paulo morreu e não entendeu muita coisa. Isso também é blasfêmia, tá? Porque Paulo foi até o terceiro céu e recebeu de Deus, de Cristo, a revelação da graça. Falar que Paulo morreu sem entender, isso é blasfemar, hein? 2 Pedro 3, verso 1. Presta atenção no que está escrito. Não posso mudar, eu tenho que ser imparcial. O que eu prego e ensino é o que está escrito. Eu não sustento o que eu creio. Eu sustento o que está escrito. E o que está escrito, por consequência, eu creio. Mas eu não sustento a minha forma de crer. Porque a minha forma de crer pode estar errada. Mas o que está escrito não tem como estar errado. Então é bom você pensar que não está escrito na Bíblia que Jesus voltou. Não está escrito isso. Mas o homem lá falou. Ele pode falar o que ele quiser. O que vale é o que está escrito. Não importa o que falam. Importa o que Deus diz. Importa o que está escrito. Amém, abençoados? Isso é uma fé verdadeira. A minha fé não está no que um homem fala. A minha fé está no que está escrito. Amém? Está claro? A minha fé não está firmada no que um pregador, no que um pastor, no que um homem fala. Paulo disse, ainda que um anjo desça do céu. Minha fé não está firmada no que falam. A minha fé está firmada no que está escrito. Por exemplo, 2 Pedro 3, verso 1. O apostolado que Pedro recebeu de Paulo. 2 Pedro 3, verso 1. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que
nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias vontades, desejos ou concupiscências. E dizendo, olha o que os escarnecedores falam, hein? 4. Onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, o Himeneu e Fileto fica tirando sarro, fica fazendo piadinha com quem crê que Jesus vai voltar. Só quem está entendendo. O Pedro está chamando de escarnecedores, que é comparado com ímpios. Bem-aventurado quem não se assenta na roda dos ímpios, nem se detém na mesa dos escarnecedores. O escarnecedor ele é comparado com o ímpio. Mas quem fala essas coisas, supostamente diz que é crente. E sendo comparado com o ímpio, escarnecedor. Você está entendendo o que eu estou lendo? Eu vou ler de novo, tá? Ó, 2 Pedro 3, ó, versículo 3. Ó, 2 Pedro 3:3. Sabei primeiro que nos últimos dias, ele não falou nestes dias, hein? Consegue perceber a diferença? Não muda a Bíblia não, hein? O Himeneu e Fileto adoram mudar a Bíblia, hein? Não está escrito nestes dias. Está escrito nos últimos dias virão sublinha aí, ó. Virão, 2 Pedro 3:3, virão escarnecedores, zombadores, né? Dizendo, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Olha o que eles falam, desde que os pais dormiram, minha avó morreu, minha avó morreu com 100 anos, e ela também cria que Jesus ia voltar, e ela morreu e ele não voltou. Já ouviu isso por aí? Isso é zombar, isso é escarnecer. Só ímpio faz isso. Minha avó falava, minha avó ficou esperando Jesus voltar, morreu com 120 anos e nada de Jesus voltar. Olha o que está escrito. 2 Pedro 3:3. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, verso 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Jesus volta coisa nenhuma, minha avó morreu, meu avô morreu, meu bisavô morreu, passou 2000 anos, e blé, 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 e blé, 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 e kkk, e dá risada e zombam. É ou não é verdade? É o que o Himeneto e Fileto faz no YouTube. Escapou isso aqui. É o que eles fazem, zombando. 2 Pedro 3, verso 5. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e do meio da água subsiste. 2 Pedro 3,6, por estas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,8, mas amados, tem caneta aí? Postulado que Pedro aprendeu com Paulo. 2 Pedro 3,8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que você que está fazendo piadinha, tá? Não ignore uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deixa eu fazer uma conta aqui, peraí. Então, um dia para Deus é como 1000 anos? Então, 2 dias, então para Deus só passou 2 dias. É muito 2 dias. Então para Deus só passou 2 dias. Alô, 2000 anos, quantos dias são para Deus? É muito abençoado. 2 dias eu fico sem comer, sossegado. Eu não morro se eu ficar 2 dias sem comer, sem almoçar, sem jantar.
Segundo a Pedro 3,8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não... Sublinha aí, você que crê em Deus, vai. Você que crê na Bíblia, ó. Segundo a Pedro 3,9. O Senhor, sublinha, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que as pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando, sublinha aí, ó, segundo a Pedro 3,12, segundo a Pedro 3,12, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, sublinha, segundo a sua promessa, sublinha, aguardamos novos céus. Tá zombando, né? Tá zombando, tá fazendo piadinha, né? Não tem problema não. Segundo a Pedro 3,13, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Alguém pode falar amém? Glória a Deus. Como é que você sabe que o que Pedro falou veio de Paulo? Como é que você sabe que o que veio de Paulo? Está aqui, ó. Versículo 16, ó. 15, versículo 15. O Pedro falou: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu. O que Pedro escreveu em 2 Pedro 3, ele aprendeu com o apostolado de Paulo. Está claro ou não está claro? Ou seja, o que Paulo falava e aguardava, o Pedro falou e aguardou. Agora, conclusão final. Você que é inteligente, você que é sensato, você que crê em Deus, você que tem o Espírito Santo, você que crê na Bíblia, você não vai cair na conversa de Mineu e Fileto, dizendo que Jesus já voltou, né, abençoado? É só você comparar 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 17. Vê lá se tudo já aconteceu. Porque se tudo já aconteceu, não era para estarmos aqui. Paulo disse que seremos arrebatados. Se tudo já aconteceu, os mortos seriam ter ressuscitado. Meu pai, sua mãe, sua tia, seu primo, seu vizinho, seu colega. Ou seja, o que está escrito não se cumpriu. Ah, mas isso aí era para o tempo deles. Então me arruma uma outra Bíblia, porque essa aqui já ficou caduca. Então me arruma uma outra Bíblia, porque eu estou crendo na Bíblia, na palavra de Deus. Ah, isso aí era para o tempo deles. Então qual que é a Bíblia para o nosso tempo? Qual que é a Bíblia para o nosso tempo? Se era para o tempo deles, então também era para o tempo deles que somos salvos pela graça. E será que nós não somos salvos pela graça? Eles eram salvos pela graça e nós não somos? Será que o diabo foi aniquilado só para eles e para nós não? Será que abençoados em Cristo, eles foram abençoados e nós não estamos? Será que foi só para o tempo deles? Então precisamos de uma outra Bíblia? Que conversinha fiada, hein? Himeneu e Fileto e Alexandre. Que conversinha mole, que não cola para quem conhece a palavra de Deus, para quem é guiado pelo Espírito Santo. Interpreta. É bom você escrever isso, tá? Estou terminando em 2 minutos. Deixa eu ver meu horário aqui. 2 minutos. A interpretação de ninguém está acima do que está escrito. Não tem interpretação que está acima do que está escrito. Tem pessoas que são amilenistas, tem pessoas que são pós-milenistas, tem pessoas que são armenianos, tem pessoas que são calvinistas. Ah, eu sou calvinista.
As pessoas são um monte de coisa, mas o que prevalece é só o que está escrito, não como você interpreta. O que prevalece não é como você vê, o que prevalece é como está escrito. Você pode ver do jeito que você quiser, você pode pensar e achar do jeito que você quiser. O que prevalece é como está escrito. Foi Jesus que falou isso. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como você acha que é, não é como você pensa que é, ou como deveria ser. João 7,38, Jesus diz, quem crê em mim, como diz, como está escrito. Não vale brigar, discutir. Paulo diz para Timóteo, evita debates, questões tolas, vãs. Não vale discutir, brigar, armeniano, calvinismo, amilenista, pós-milenista. Isso tudo é besteira, irmão. Tudo isso é besteira. Cristo é tudo em todos. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em nós. Ficar discutindo, debatendo com Himeneu e Fileto, com as pessoas que estão crendo que Jesus voltou, já não congrega mais. Que vergonha! Pô, se Jesus voltou, e por que você não vai abraçar seus irmãos? Por que você não congrega com seus irmãos? E abraça seus irmãos e vive em comunhão? O que Jesus voltar tem a ver com você não congregar mais? Tem alguém entendendo? Isso que perverte a fé é o que o Himeneu e Fileto faz. A pessoa crê, olha o estrago que o Himeneu e Fileto faz. A pessoa crê que Jesus voltou, ele para de congregar. Ele para de louvar a Deus, ele para de semear, ele já não convive mais em comunhão, não abraça os irmãos da fé em Cristo, não congrega em lugar nenhum. Por quê? Porque Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou. Deixa de ser bobão, irmão. Deixa de ser bobão. Amém? Deixa de ser bobão, criança. Você é calvinista? Somos irmãos em Cristo. Você é armenianista? Somos irmãos em Cristo. Você crê no pós-milenismo? Ou você é amilenista? Somos irmãos em Cristo. O que prevalece é o que está escrito, não é como interpretamos, é o que está escrito. Por exemplo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Isso é Efésios 4. Não interessa se é MGA, se é batista, se é quadrangular, se é universal, não interessa. Só interessa o que está escrito. O que está escrito? Pela graça somos salvos. Quem? Os filhos de Deus. Não interessa se você é pentecostal, se é tradicional, se é amilenista, se é pós. Tudo isso é besteira. Teologia falida de homens corruptos de entendimento. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Mas cuidado com Himeneu e Fileto. Por quê? Porque eles pervertem a fé das pessoas. Eles prejudicam as pessoas com mensagens e ensinos vãos, de zombaria, de escarnecer das pessoas. Não tem respeito pelas pessoas. Sabe, irmão? Você pode ser corintiano, pode ser palmeirense, pode ser flamenguista, pode ser o que você quiser. Nós somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus. Eu não posso zombar de você porque você é flamenguista, porque você é vascaíno, porque você é palmeirense. Eu não posso zombar, eu não posso fazer piadinha de você. Está escrito em Romanos 6,3 que nós fomos batizados em Cristo. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo. Você não crê? Está escrito que fomos batizados em Cristo. Você crê? Está escrito que fomos batizados em Cristo. Simples assim. O que prevalece é o que está escrito. Nós somos irmãos. Agora, o que não dá é para ficar apoiando e batendo palmas para Himeneu e Fileto, que está falando um monte de heresias aí na internet e prejudicando, pervertendo a fé de pessoas que não é como eu, forte na palavra e que não é enganado tão facilmente assim. Isso que não dá para tolerar, isso que não dá para aguentar, porque nem todos são como eu. Se tiver escrito, eu creio. Mostra para mim, Himeneu e Fileto, escrito, Jesus voltou. Olha aqui, pastor Marcos Gomes, o verbo está no passado. Mostra para mim. Não vai achar, né? Não tem, né? Então passa amanhã que hoje não tem pão duro.
Eu não creio em qualquer conversa. Infelizmente, não são todos que são assim. Não são todos que são igual Paulo. Não são todos que são igual Paulo. Por isso que Paulo mandou uma carta para Timóteo. Timóteo, estou te escrevendo para divertir. Tomar cuidado com alguns aí que estão ensinando uma outra doutrina. Não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre os quais se encontram Himeneu, Alexandre, Fileto, os quais entreguei a Satanás, porque não tem jeito, os caras não se convertem. Tem alguém entendendo? Eu entreguei a Satanás logo, para que aprendam a não blasfemar, corrompendo a mente. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, o Senhor sim é o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra e no Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É o que o Senhor disse em João 16, que o Espírito da verdade nos guia, nos ensina toda a verdade. É o que o Senhor disse em João 14, 26, que o Consolador, o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Nós cremos em Ti e cremos na Sua palavra e cremos no Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Fomos ensinados por Paulo que Deus, o Senhor, não é Deus de confusão, senão de paz. Ó Senhor, Príncipe da paz, dê paz aos corações que creem em Ti e na Tua palavra. Tira, Senhor, a mentira da mente que Himeneu e Fileto e Alexandre têm implantado na mente de pessoas leigas, que não têm esse conhecimento que nós temos, que não têm esse fundamento que nós temos. Pessoas que creem em qualquer um, creem em qualquer coisa. Tira, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, limpa as mentes de pessoas inocentes, que foram crendo em Ti, e acabaram encontrando Himeneu e Fileto, e ouvindo mentiras e heresias. Ó Senhor, que o apostolado de Paulo, está escrito, que é o apóstolo dos gentios, e nós somos gentios, que o apostolado de Paulo prevaleça sobre toda religião vã, prevaleça sobre toda mentira, porque no apostolado está a verdade de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Que essa verdade seja levada aos quatro cantos da terra, como está escrito, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, e este ressuscitado. Amém, amém, e que prevaleça a verdade da graça de Deus em Cristo Jesus, segundo foi explanado no apostolado de Paulo. Quem pode falar amém? Graças a Deus e até domingo pela fé. Graça e paz, graça e paz.